Eu sempre aconselho a pessoa ficar hospedada a partir dessa plataforma. Por que eu tô te falando tudo isso? Porque cada vez mais chegam no meu canal pessoas me perguntando se eu indico lugares para se hospedar. Se você ficar num hotel é mais impessoal. No entanto, eu tenho visto muita gente alugando hotéis no microcentro. Mas atenção! Se você de fato resolver ficar morando em Buenos Aires, agora não tem mais lei de inquilinato, ela já não existe mais. A lei de alquileres protegia essa prática. Agora protege? Não, não protege. Mas e na prática, o que acontece? Primeira coisa que acontece. Olá, tudo bem? Gabi Casinha aqui. Hoje eu tô gravando direto da minha casa. Você conhece esse cenário? Ele aparece também na live, só que hoje eu tô querendo demonstrar que eu tô em casa mesmo. Acabei de sair do banho, porque eu quero que você se sinta em casa. Você já pensou em passar uma temporada aqui em Buenos Aires como se você já morasse na cidade? É um tipo de turismo totalmente diferente. Tenho vários vídeos no meu canal que eu falo sobre isso e vou dando dicas de coisas que eu faço no dia a dia, de lugares que eu realmente frequento sem nenhuma intervenção comercial, lugares que eu falo que gosto porque gosto mesmo. É claro que o meu gosto pode ser diferente do seu. Mas como é que se faz isso, né? Normalmente isso se faz a partir de uma vivência ou você ficando hospedado na casa de alguém. E isso é bem antigo. Antigamente as pessoas faziam isso, anunciavam quartos extras para receber turista em casa. Eu fui uma vez para os Estados Unidos nesse esquema há muitos e muitos anos atrás. Nem existia Airbnb. Hoje em dia existe Airbnb e eu sempre aconselho a pessoa ficar hospedada a partir dessa plataforma. E você pode fazer isso por sua própria conta. Você não precisa fazer seguindo a agência de viagem, você não precisa pegar link de Airbnb de ninguém, você mesmo cria a sua própria conta, vai lá e escolhe o apartamento que você quer alugar, lendo o review das outras pessoas que já ficaram hospedadas ali e também entrando diretamente em contato com o host, que normalmente é o dono do apartamento. Normalmente, porque às vezes o host é só um administrador. Então é bom que você saiba como é que é essa diferença. Se você ficar num hotel, é mais impessoal. Eu tenho vídeo no canal recomendando hotéis em Buenos Aires e recomendando também que você alugue Airbnb. Você pode alugar um apartamento inteiro ou mesmo um quarto numa família. A opção de você alugar um quarto na casa de alguém é interessante porque, além de tudo, é mais barata. Mas atenção, se você alugar um quarto na casa de alguém, um Airbnb, tem todo um tratamento profissional, não é para você fazer aquela amizade da vida inteira com o seu anfitrião. O seu anfitrião está te oferecendo um serviço profissional praticamente. Ele não é obrigado a sair com você, a ir ao cinema com você, a curtir Buenos Aires junto com você, né? Então é bom você entender que existe essa diferença quando você aluga um quarto na casa de uma família. Por que eu tô te falando tudo isso? Porque cada vez mais chegam no meu canal pessoas me perguntando se eu indico lugares para se hospedar. Eu falo muito do meu bairro. Eu moro em Palermo. Palermo é um bairro super legal, super divertido. Tem muita opção de coisas para fazer. É um bairro seguro, é um bairro que você pode caminhar, inclusive à noite, inclusive de madrugada, mesmo estando desacompanhado, mesmo sendo mulher, mesmo de qualquer forma, entendeu? É um lugar que realmente tem essa facilidade e por isso eu sempre recomendo Palermo. No entanto, eu tenho visto muita gente alugando hotéis no microcentro, talvez por conta de promoções ou alguma situação que seja vantajosa, às vezes até na compra de passagem, hospedagem. Tem gente que aluga carro, eu acho desnecessário. Então são coisinhas que eu vou anotando ao longo de tantos anos, né, fazendo vídeo aqui para você no canal. Aliás, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Quantas e quantas pessoas eu vejo que assistem o meu canal todas as semanas, todo domingo eu boto um vídeo novo no canal. São quase 60 mil pessoas já. Eu estou tão feliz com esse número de pessoas que são inscritos no meu canal, só que muito mais gente do que esse número assiste o meu canal toda semana. Então, se você não está inscrito no canal, eu te peço essa gentileza. Eu vou sempre estar falando de Buenos Aires aqui e nas minhas redes sociais também. E o que eu te peço, você não faz nem ideia de
como isso me ajuda e ajuda o canal e ajuda também a produção de conteúdos novos, cada vez mais interessantes e relevantes para você, esse simples gesto que é gratuito de se inscrever e dar um like se o assunto te interessar. Então, você está gostando desse assunto? Hospedagem em Buenos Aires? Estar em Buenos Aires como se você vivesse aqui? Esse vídeo é sobre isso. Então, o vídeo de hoje, ele também serve para você que, de repente, se anima a ficar em Buenos Aires até para morar. Você sabe que nós brasileiros, quando entramos aqui em Buenos Aires, entrar como turista, lógico, né? Se você, depois que estiver aqui, se apaixonar pela cidade, como eu me apaixonei, como muita gente que eu conheço se apaixonou também, você vai ter vontade de morar. Principalmente depois que você tiver essa experiência de, nossa, esse é o meu apartamento, em Buenos Aires. Aí como é que faz? A minha dica, até na minha consultoria, que se chama Viver Buenos Aires, é que você pode ter, a partir inclusive do YouTube, como membro do canal, tem vários patamares, Você vai ver aqui nesse link que está na descrição do vídeo. Como que faz para virar membro do canal. Um deles é um membro consultoria. Nesse membro consultoria, a gente tem encontros por videochamada e eu faço toda uma consultoria explicando como que você faz para mudar para cá, qual é a documentação, o que tem que ser feito, escola para filho, busca de apartamento e tudo mais. E uma das primeiras dicas que eu dou é que você, depois que decidir se mudar, obviamente você vai fazer um test drive antes, viajando realmente como turista, ficando aqui uns 15 dias ou até um mês. Quando você vier para morar, você vai entrar como turista de novo e você vai alugar um apartamento por um mês ou até 2 meses. Pode ser um Airbnb para que você se sinta como se você estivesse morando aqui. E depois você faz como? Bom, depois você vai ter que procurar um apartamento mais definitivo. E aí é que as coisas podem ficar um pouco complicadas, principalmente agora que não tem mais lei de inquilinato. Veja, esse vídeo de hoje ele vai se desdobrar numa live que vai ao ar na segunda-feira. Todo domingo eu faço vídeo, toda segunda-feira eu faço live. Na live eu vou explicar ainda mais profundamente esses temas, mas eu quero que você anote. Aliás, pega um papel, pega uma caneta para você anotar. Isso é uma consultoria gratuita aqui para você. Se você de fato resolver ficar morando em Buenos Aires, já passou o seu tempo de Airbnb, você vai procurar um apartamento. Agora não tem mais lei de inquilinato. Aqui chama lei de alquileres, ela já não existe mais. Então, os novos contratos de aluguel, eles são baseados no Código Civil. Então, tem algumas exceções que antigamente não aconteciam e que atualmente acontecem. Vou te dar um exemplo, mas o vídeo não é sobre exceções de lei e de contrato, mas um exemplo. No passado, quando existia a lei de alquileres, se você alugasse um imóvel de largo prazo, que queria dizer que você alugaria um apartamento por 3 anos, o dono daquele imóvel não poderia, no meio do caminho, vender o apartamento e falar, fulaninho, vendi o apartamento, quer, não quer, dá licença, já vendi, tchau. Isso em português, na parte jurídica, a gente chama de denúncia vazia. Então, a lei de alquileres protegia essa prática. Agora protege? Não protege. Então, essa é uma das exceções, Se você assina um contrato de aluguel, que na prática a gente vê que está sendo feito aí por uns 2 anos, 3 anos, eu não tenho visto nada acontecendo por 3 anos agora. Mas e na prática, o que acontece? Primeira coisa que acontece, cada caso é um caso. Você tem que saber que sempre tem comissão, ela sempre faz parte do negócio. O que muda é que cada empresa tem um modelo de negócio. Por exemplo, alguns corretores cobram 100% de comissão, ou seja, o primeiro aluguel é inteiro para ele, depois ele não cobra mais nada nas renovações futuras, mesmo que o inquilino renove o aluguel a cada 6 meses, por exemplo, ou a cada ano, ou a cada 3 meses. Esse exemplo que eu acabei de dar é o mais comum quando uma pessoa sai de um Airbnb e vai alugar um apartamento temporário, com lei, sem lei. Essa é a prática do mercado. Tem empresa, quando eu falo empresa, eu estou falando de imobiliária, que cobra 20% de comissão e cobra de novo a cada renovação, que costuma ser, principalmente atualmente, de 3 em 3 meses. Fora isso, há também os apartamentos sem móveis, que são os largo prazo, os apartamentos tradicionais. Eu tenho visto atualmente, não existe mais lei, de alquileres, como você já sabe, aliás, eu já falei aqui várias vezes. Os donos, no entanto,
que querem alugar por mais tempo, eles estabelecem um valor em dólar, sem alteração por 2 anos, ou com uma pequena alteração no segundo ano. Isso eu estou falando do que seria o largo prazo. E a comissão, como é que fica nesse caso? Ela fica escondida, fica oculta. Eu digo, né, no largo prazo. Antigamente, pela lei, era proibido a comissão, mas agora eu estou percebendo que ela fica oculta. Tradicionalmente, pela antiga lei, como eu estava falando, nos contratos de largo prazo, o inquilino não tinha que pagar a comissão para as empresas. O dono sim, mas a imobiliária, mesmo assim, recebia a comissão das empresas de seguro. Atualmente, ainda é possível alugar e oferecer garantia contratada de uma empresa de seguro. E nesse caso, o inquilino vai pagar o aluguel sempre adiantado, que é assim que a banda toca aqui, e pode deixar um depósito em calção. Muitas vezes pedem, mas também eles vão pedir garantia. O pagamento da garantia pode ser de uma tacada só ou pode ser pago em parcelas. Normalmente, quando uma pessoa que já mora aqui quer alugar um apartamento largo prazo, exatamente nesse jeito que eu estou falando para você, que eu tenho visto acontecer, é legal que você já esteja morando na cidade há mais tempo, que você já tenha DNI, que você já tenha conta em banco. Por exemplo, se você quiser pagar a garantia em parcelas, você precisa fazer isso tendo conta em banco. Você não pode ficar devendo e falar, não, mês que vem eu passo aí e vou pagar em parcelas. Não, entendeu? Isso é feito a partir do seu cartão de crédito ou com um débito automático. Então, assim, normalmente esse aluguel largo prazo, ele surge depois de um tempo que a pessoa está morando aqui. Até porque é super interessante, mesmo que você tenha a garantia, que você tenha também um monotributo. Esse é o conselho que eu dou para todo mundo que me procura na minha consultoria Viver em Buenos Aires, que eu faço através de um curso gravado ou através do YouTube, como eu já te falei. Eu falo, abra um monotributo. Abra um monotributo, mesmo que você não tenha intenções de trabalhar na Argentina num primeiro momento. Se você abrir um monotributo, você pode emitir nota fiscal. Isso estimula o empreendedor que existe em você e que talvez que você ainda nem saiba, mas também te facilita com o trânsito fiscal no país, no banco, perante a um dono de apartamento, perante a imobiliária. Você, inclusive, pode encontrar empresas de garantia financeira que vão te substituir aí a figura do fiador, que te perguntam, você tem monotributo? Ah, não, eu só tenho renda vinda do Brasil. Mas se você tiver monotributo por mais de um ano, facilita bastante o seu trâmite. Essas empresas de garantia financeira podem ser a Garantia JAF, Naera, Gax ou qualquer outra que for sugerida na mesa de negociação. O valor da garantia, ele vai ser estabelecido justamente pelo valor do aluguel, mais o valor das expensas e o seu fator de risco. Isso é todo um algoritmo que quem detém é a empresa seguradora. Lembre-se de que é um seguro. O bom é que a garantia financeira costuma realmente aceitar sem problemas os seus rendimentos no Brasil, mesmo os que não são tradicionais, ou seja, provenientes de outras fontes que não sejam exclusivamente seu contra-cheque. Nesse caso, vale comprovar por gasto em fatura de cartão de crédito, né, a sua renda, aplicações bancárias, saldo em conta corrente, transferência pela Western Union, tudo vale. O objetivo é provar que você pode pagar o aluguel com seu dinheiro vindo do Brasil. E eles ainda estabelecem, né, tipo, você tem que ganhar 3 vezes mais do que é o aluguel, 5 vezes mais do que é o aluguel. Você pode botar várias pessoas para te ajudar a chegar naquele valor, né? Então, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, mesmo pessoas que não vão morar com você, podem te ajudar a chegar nessa renda que eles precisam provar. Olha quanto conhecimento eu estou passando para você. Espero que você esteja anotando e que você já esteja com a sua pergunta aí na ponta dos dedos, porque você pode perguntar, eu vou responder, mas eu quero que você participe da live, porque lá eu vou responder ao vivo. Bom, se você me perguntar o que eu acho, eu gosto da solução financeira. Eu prefiro sempre alugar um apartamento sem móveis também. E por mais tempo, ou seja, um contrato semelhante ao que era o largo prazo, né, antigamente. E, obviamente, eu prefiro não pagar comissão, mesmo sabendo que ela está embutida. Resumindo, o melhor cenário é aquele que te convém, de verdade. O segredo é só procurar. Cada anúncio coloca condições que geralmente são as mencionadas acima, que eu já falei para você desde o início do vídeo. Direto com o dono é uma questão de sorte, de tempo. Bons contatos que você tenha também vão te ajudar a conhecer um dono, né, de apartamento. Vários argentinos têm imóveis para alugar, então, assim,
é só uma questão de tempo até você encontrar um dono, isso é muito bom. O dono, ele pode combinar com você o que quiser, né? Aliás, agora sem lei, então, ele pode combinar mesmo, né? De repente até ele tem interesse em alguma coisa no Brasil, vocês podem fazer uma troca, pode acontecer de tudo, não tem lei barrando essa negociação. Por último, vale lembrar que o dinheiro pago em seguro não volta. O seguro substitui, como eu já falei, a figura do fiador e você está pagando por isso. Já a caução, sim, é devolvida ao final do contrato. Ficou claro? Se você gostou desse vídeo, você não pode perder o próximo. Não deixe de participar também da minha live. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.